Bom, hoje falaremos sobre o Natal. O Natal que é uma prática pagã, né? Teve a origem lá nos primórdios, depois do tempo de Noé. Vamos explicar o porquê que ele foi trago para nossos tempos, como ele chegou até aqui, como ele nasceu, né? Alguns mitos e umas mistificações que existem hoje em cima do catolicismo, em cima do cristianismo, as misturas de religiões e por que que hoje temos esse Natal capitalista, esse Natal que não provém da cruz de Cristo, esse Natal que não fala sobre o nosso Salvador. As origens deles não tinha e nunca será para reverenciar Cristo, e Cristo, lembrando que ele não pediu que reverenciássemos o seu nascimento. O que marcou Cristo em nossas vidas foi a sua morte. Através da morte dele chegamos à nossa salvação. Bom, nesse vídeo vamos explanar através de imagens, através de vídeos e sobre uma conferência também que fizemos para que você pudesse ter uma visão ampla do que é o Natal. Vamos começar agora. Bom pessoal, eu sou o Lucas Roberto. Eu sou Juan Fagundes. E nós somos do canal O Apocalipse Revelações e Por Amor ao Salvador. Estamos aqui nesse vídeo especial agora de fim de ano, porque vamos falar sobre o Natal. É um tema muito distorcido e muito ignorado no meio gospel. Eu já havia dito que estaríamos encerrados durante esse ano sobre vídeos, só que eu achei que é um tema muito importante pelo momento que estamos vivendo, né, perto do Natal, e vamos falar agora sobre como o cristão deve se posicionar segundo essa tradição, não é, Juan? Sim, lembrando que é uma prática pagã, tá? Deus, depois que tirou os cananitas, ele disse que não me adore como os pagãos adoram seus deuses, né? E a partir do momento que temos o discernimento do que essas práticas trazem para nós, ou quais são as origens delas, basta tomarmos uma posição para que não nos comparamos aos pagãos, né? Porque somos um povo separado de Deus, não devemos ter nossas práticas como eles adoram os deuses deles. Vamos falar um pouco mais agora, iremos passar explanando sobre a Bíblia, né, o que a Bíblia fala sobre esses deuses, sobre essa religiosidade que foi feita em cima de uma trindade satânica, né, e vamos explanar um pouco mais para que vocês fiquem por dentro do que realmente é o sentido do Natal e qual o peso tem isso para a sua vida. Porque, querendo ou não, essa festa ela tem um âmbito religioso. Ou seja, ela traz influências espirituais sobre nós, para aqueles que a praticam. Então, querendo ou não, ou você está fazendo aquilo que Deus pede que nós façamos, que é a comemoração do aniversário, que iremos ver que não é isso, ou você está dando brechas para o inimigo estar atuando na sua vida, e dando brechas e contradizendo a palavra de Deus, e vamos dizer assim, está indo contra os preceitos de Deus. E tudo que é contra os preceitos de Deus não é saudável para nossas vidas. Então você vai ver agora um vídeo rápido resumindo sobre o Natal, e iremos voltar agora depois mostrando mais detalhadamente sobre. Bom, e nesse vídeo vocês vão ver alguns mitos também, como os reis magos, que foram tragos através do catolicismo, como Jesus também não nasceu em dezembro, né? A Bíblia não diz, e devemos lembrar que Jesus nunca pediu que comemorássemos o nascimento dele, porque o que interfere em nossas vidas foi a morte de Jesus, foi ali naquele exato momento que fomos remidos pelo sangue dele, não no nascimento de Jesus. Nós vamos apresentar o vídeo agora, como o Lucas falou, e para vocês terem uma noção maior e mais abrangente do que estamos falando. Veja o vídeo agora.
Será que o Natal que conhecemos é exatamente verdadeiro? A palavra Natal significa nascimento. Mesmo que seja uma festa, é comemorado o nascimento de alguém, supostamente o de Jesus. Mas, na verdade, segundo a Bíblia, dia 25 de dezembro não é o nascimento dele. A Bíblia não revela a data, mas podemos ter certeza de que não foi em 25 de dezembro. Quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando de seus rebanhos à noite perto de Belém. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Existe uma boa chance, embora não seja definitiva, que o nascimento de Jesus pode ter sido próximo ao final de setembro. Se Jesus realmente não nasceu no final do mês de dezembro, por que escolheram a data para comemorar o nascimento de Jesus? Para entendermos isso, precisamos voltar aos tempos de Noé. Em uma parte do livro de Gênesis é contada a vida de Noé. Quando ele começou a plantar vinhas, bebeu de sua plantação, se embriagou e foi visto nu pelos seus filhos. Cã, o filho que zombou de Noé, foi amaldiçoado pelo pai, enquanto os outros dois filhos, Sem e Jafé, que o cobriram durante o ocorrido, foram abençoados. Toda a geração de Cã foi amaldiçoada e todos deixaram os caminhos de Deus. Bom, só dando uma explanada aqui agora do que vimos até esse exato momento. Vimos que Jesus realmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Algumas coisas que são passadas pelo catolicismo, como os reis magos, que foram levar os presentes para Jesus, eles chegaram e Jesus não estava mais na manjedoura. Os presentes levados eram por quê? Porque para chegar até um rei, era total falta de respeito sem levar algo como presente, né? Então não tem nada a ver com esse Natal capitalista que foi inventado e trouxe para nossos tempos hoje. Vamos entender um pouquinho mais de onde nasceu esse Natal. Bom, como puderam ver também, Noé amaldiçoou um dos seus 3 filhos, chamado Cã. E Cã teve toda a sua linhagem amaldiçoada, através dessa maldição proferida por Noé. E Cã teve um filho chamado Cush. E Cush teve um relacionamento com uma mulher chamada Semíramis, que você pode ver aí através de alguns versículos da Bíblia, como Aserá. Você vai ver essa deusa, né, que era reverenciada nos tempos antigos. Vocês vão entender um pouquinho mais o porquê que ela era reverenciada. E através desse relacionamento tiveram um filho chamado Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra. Foi um dos criadores da Babilônia, né? E de toda essa paganização que temos hoje nos nossos tempos. Casou-se com Semíramis. Tiveram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod introduziu o ocultismo e o sistema religioso pagão, que é usado até os nossos dias. Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto. E nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro. Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, sociedades secretas.
A Enciclopédia Britânica cita Semíramis como uma personagem histórica a quem se atribui a influência na fundação da Babilônia. É a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Na Babilônia, originaram-se as abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos e idolatrias. Todas as falsas religiões e seitas do mundo tiveram sua origem na Babilônia, sob o comando de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por algum animal, e seu corpo ficou por muito tempo em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semíramis encontrou seu filho morto há muito na floresta, ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias. E no final desses dias, de acordo com a lenda babilônica, ela espalhou para o povo que Tamuz havia voltado para o céu. Porém, no tronco onde o corpo de Tamuz ficou, havia um galho de pinheiro, e este pinheiro foi tido como um símbolo do retorno de Tamuz. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semíramis, que apenas mudaram de nome. O domínio, em seguida, passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano, e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino, para agradar aos cristãos que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamuz e Semíramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus, mas na verdade, esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Bom, você acabou de ver o vídeo, resumidamente, sobre o Natal. Agora vamos falar um pouco sobre a história desse Natal. Você viu que fala sobre Nimrod, Semíramis e Tamuz. Você pode ver em Gênesis 10, capítulo 10, versículo 8, a Bíblia citando Nimrod. Essa história que iremos falar agora, ela não está na Bíblia, porém é historicamente comprovada. Há algumas divergências nela, mas as enciclopédias nos mostram que essas pessoas existiram verdadeiramente, não são lendas, ok? Bom, tudo começou depois do dilúvio, com a descendência de Noé. Como vocês viram, Noé, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha e ele se embebedou dela e ficou nu. Quando seus filhos viram isso, eles pegaram o manto, Jafé e Sem, e foram de costas para cobrir o seu pai, para não ver a nudez do seu pai, que era um dos mandamentos de Deus. Não ver a nudez de seus pais. Só que quando Cã vai e vê o estado do seu pai, ele começa a zombar, ele começa a tirar sarro do seu pai. E Noé, vendo isso, pega e o amaldiçoa. Cã, ele teve filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Dele saiu várias nações. E nós podemos ver que através da história, que essa nação, que esse povo que veio, essa descendência de Cã, ela foi literalmente amaldiçoada, ela não teve a bênção de Deus.
Porque se você ver na Bíblia, o pai, ele abençoava o seu filho, assim como Isaac abençoou Jacó em vez de Esaú. Entende? Você vê também que o nome que o pai escolhia para o filho tinha muita influência sobre o filho. Então, quando Noé amaldiçoa Cã, nós vemos que vem sim uma maldição sobre a vida de Cã e sua descendência. Cã, ele gera Cush. Cush gera Nimrod. Nimrod, ele é conhecido como caçador. Nimrod, ele estabeleceu, ele fundou as cidades de Nínive e a cidade de Babel, que mais para frente elas se tornaram a Babilônia. Você pode ver também que Jonas é mandado por Deus a pregar em Nínive para ele se arrepender, senão Deus iria destruir aquela cidade. Ou seja, aquela cidade estava ainda com as suas raízes pagãs. Mas durante 3 dias eles apregou um jejum, se arrepende, Deus poupa a vida deles. Então, voltando a Nimrod, Nimrod, ele começa a querer construir a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, que na Bíblia, em Gênesis 11, versículo 4, diz assim: uma torre cujo cume toca nos céus. E essa figura de linguagem, cujo cume toca nos céus, não é uma linguagem literal, entenda isso. Não tem como você construir hoje, nós ainda não temos como construir prédios que cheguem literalmente aos céus. Mas essa figura de linguagem mostra que aquele que estivesse nessa torre, ou seja, Nimrod e Semíramis, eles estariam tomando o lugar de Deus, o lugar de adoração. Eles estariam no alto, sendo venerados no lugar de Deus. Por isso quer dizer cujo cume toca no céu, ou seja, no lugar de Deus. Apenas uma observação: Nimrod, ele se casou com Semíramis, que segundo a tradição era também a sua mãe, ou seja, ele cometeu incesto. Voltando, Nimrod constrói essa torre, mas Deus não se agrada. Por quê? Porque Nimrod estava profanando as leis de Deus. Ele queria, desde aquela época, cerca de 1500 anos antes de Cristo, 1300 anos, ele já queria fazer um governo único, uma nova ordem mundial que nós estamos vendo hoje se implantando. Nimrod já queria fazer isso e não foi do agrado de Deus. E Deus, ele vai, desce e confunde as línguas. Mais pra frente eu vou abordar mais sobre. Então, voltando, Nimrod se casou com Semíramis, certo? Só que Nimrod, ele é morto. Nimrod é morto. Mas como um Deus pode morrer? Um Deus não pode morrer. O pessoal começou a questionar Semíramis, e ela disse que ele não havia morrido, mas sim voltado para o seu lugar de origem, que era o Sol. Porque naquela época eles se auto-intitulavam o Deus Sol, que era o masculino, e a deusa Lua, que é o feminino. Só que depois de um tempo, a Semíramis descobriu que ela estava grávida. Mas como que ela estava grávida, sendo que o marido dela já havia morrido? Então você vê que foi um fruto de prostituição. E daí desse fruto nasce Tammuz. Ela usa Tammuz para dizer que Nimrod havia encarnado novamente em Tammuz. Essas são as bases para a doutrina da reencarnação que até hoje os espíritas seguem. Então, Tammuz começa a crescer na sua infância e num belo dia ele sai para caçar e ele morre. Dizem que por uma fera o mata, e é encontrado seu corpo depois de dias morto em cima de um tronco velho. Quando ele morre, as pessoas perguntam novamente a Semíramis, indagam como que um Deus pode morrer, e ela diz que ele não morreu, porque assim como o sol ainda estava brilhando, ele ainda estava vivo, ele apenas tinha voltado para o seu estado de origem. Okay? Então, nós podemos ver que, em primeiro lugar, Tammuz, essas duas pessoas, Tammuz e Semíramis, elas são ditas na Bíblia nas seguintes passagens. Em Ezequiel 8, do versículo 14 ao 18, é dito assim: então
Ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Ele me disse, aspas, você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes que esta, fecha aspas. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse, você viu, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então, voltando, vamos entender a história aqui. Ezequiel, no capítulo 8, Deus leva ele numa visão no templo. E Deus mostra para ele que o templo está profanado com coisas pagãs, com animais impuros. E Deus mostra que os sacerdotes que estavam lá, na verdade, eles estavam adorando ao sol, ao Deus Sol, que, como dissemos, Nimrod era a representação do Deus Sol. E mostra também na porta, na entrada, mulheres sentadas chorando por Tamuz. Na tradição, antigamente, diz que quando Semíramis encontrou Tamuz morto, ela estabeleceu 40 dias para todos estarem pranteando por luto por seu filho, Tamuz. E nesses 40 dias foram trazendo até os dias de hoje, nós conhecemos essa tradição como a Quaresma. Os 40 dias antes da morte de Cristo, que na verdade é na morte de Tamuz. Então houve um sincretismo, certo? Semíramis é também conhecida pelo nome de Rainha dos Céus. Para quem conhece um pouco de doutrina católica, vai achar esse nome meio comum, meio conhecido. Então veja que a Bíblia fala sobre a Rainha dos Céus, em Ezequiel 44, versículo 17. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias, nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos, nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos, em nada sofríamos. Corrigindo aqui, Jeremias do 15 ao 17, 44 do 15 ao 17. Você vê que a Rainha dos Céus era uma divindade pagã, era um demônio a ser cultuado naquela época. Lembrando que Semíramis, Nimrod e Tamuz, eles não eram diretamente demônios, mas eles sofreram influências diretas de espíritos malignos, que tentaram corromper não só o povo de Israel, mas corromper toda a humanidade, e nós vemos ainda as consequências até os dias de hoje. Ok? Quando isso acontece, quando Semíramis e Tamuz, quando Tamuz morre, Semíramis estabelece o sistema religioso pagão dela, do Deus Sol e a deusa Lua, Deus ele vê isso e ele não se agrada. Como eu disse, ele não aceitava esse governo único. Então, em Gênesis 11, do 6 ao 9, você vê assim, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso, a torre. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Ou seja, todos falavam a mesma língua. A partir daquele momento que houve a divisão de línguas. Por exemplo, hoje nós no Brasil falamos o português, Estados Unidos o americano, o inglês, né? Então, nós vemos essa divisão, naquela época não existia essa divisão de línguas. Tanto que porque os sobreviventes haviam só 8, que era a família de Noé. Então, eles falavam a mesma língua.
Mas Deus ele viu necessário descer e confundir a língua. Só que quando aconteceu essa confusão das línguas, houve também a dispersação do povo. Alguns foram para um lado, outros foram para o outro, e eles foram levando consigo essa doutrina satânica, esse paganismo, essa trindade satânica, que é a mãe, o pai e o filho. Então, eles foram propagando essa doutrina, só que eles apenas mudaram para suas línguas e mudaram os nomes. Por exemplo, a Babilônia caiu e veio depois os persas. Depois que a Pérsia cai, vem Alexandre o Grande conquistando o território com a Grécia. E na Grécia, essa trindade apenas muda de nome para Zeus, que seria Nimrod. Semíramis passa a se chamar Afrodite. E Tammuz passa a se chamar Eros. Ok. Depois cai a Grécia e vem o Egito. O Egito adota de novo outros nomes. Nimrod passa a ser Osíris. Semíramis passa a ser Ísis. E Tammuz passa a ser Horus. Lembrando que Horus é uma dos protótipos do anticristo. Uma das figuras de linguagem que retrata ao anticristo. Mais à frente vamos falar sobre isso. Depois do Egito vem o Império Romano. O Império Romano também adota isso, com Semíramis sendo Vênus, Tammuz sendo Cupido. Nimrod passa a ser depois o Saturno, mas o foco da adoração é apenas agora a mãe e o filho, que é Vênus e o Cupido. Nimrod ainda continua como sendo Saturno. Nós vemos que depois disso vai se propagando, e no ano 300 nós vemos que Constantino, quando ele oficializa o cristianismo em Roma, começa todos os pagãos a maquiarem o seu paganismo e dar uma pincelada de cristianismo. Não que eles haviam se convertido, mas eles apenas trocaram os nomes, assim como havia acontecido durante toda aquela época. Então, a partir do ano 300, Constantino estabeleceu que era proibido a pessoa não ser cristã. Era, segundo a lei, proibido ser pagão. Você tinha que ser cristão por livre e espontânea pressão, a força, forçado, o Estado mandaria isso. Então, houve uma paganização. O cristianismo começou a se corromper, começou a se diluir no paganismo. Então, os sacerdotes começaram a querer implantar as festas que antigamente eram comemoradas como pagãs, agora com uma visão cristã. E isso, ou seja, isso levava as pessoas não a largarem as suas doutrinas, não a largar seus credos, seus ritos, mas apenas mudarem, apenas trocarem o nome e dar uma disfarçada. E é isso que acontece no Natal. Dia 25 de dezembro é comemorada a Saturnália. A Saturnália ou o solstício de inverno, é a comemoração nada mais do que ao deus Mitra, que é o Sol. Então nós vemos que não tem nada a ver com Jesus. Teólogos afirmam que Jesus deve ter nascido entre setembro e outubro, nunca depois ou antes. É certeza que é setembro ou outubro. Por quê? Porque em Lucas fala que os pastores, quando Jesus nasceu, os pastores estavam pastoreando o seu rebanho nos campos. E em dezembro, lá naquela época, é inverno. Não tem como os pastores ficarem expostos a um clima tão baixo. Lembrando que lá é deserto, ou seja, de noite faz muito frio. Então, nós vemos que pelo clima, nós conseguimos adaptar ou conseguimos achar a data entre setembro e outubro. Nada antes, nada depois. Jesus não nasceu em dezembro. Certo, Juan? Certo. E, se não me engano, João, ele fala que Jesus tabernaculou, né, perante nós. E as festas dos tabernáculos acontecem nesse período. Bom, podemos chegar também que o povo de Israel sempre buscou coisas por aqui e por agora.
né? A partir do momento que eles achavam que Cristo não, Deus havia deixado eles buscavam os deuses. E uma das principais protagonistas para que essas práticas entrassem foi a rainha Jezabel, através do seu relacionamento com o rei Acabe, né? Ela era uma princesa fenícia, no caso, teve uma junção aí desses dois reinos, o reino de Deus e o reino pagão, na qual Israel começou a ter várias pagãs, dentre elas a prostituição, né, que é muito falado através dessa rainha, e esse mesmo espírito que atua em Jezabel também atua em Pirâmis, né? E essas práticas vieram junto com essa rainha, na qual o povo teve um perda muito grande aí, passou fome, e acabou juntando com essas práticas para poder até mesmo se alimentar. Voltando lá vamos falar um pouco em Jeremias, terminar o versículo aqui, nós podemos ver como eles buscavam o aqui e o agora. No entanto, desde que paramos a queimar incenso e oferecer libações, que seriam as oferendas de bebidas a ela, nada temos recebido. E muitos morrem todos os dias nas batalhas por falta de comida, né? E as mulheres apoiam seus maridos exclamando: como queimávamos incenso em cultos à Rainha dos Céus e derramávamos ofertas de bebidas em seu nome, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos? Esses bolos também hoje é trazido para os nossos dias, os costumes pagãos, como o panetone que conhecemos, né? Que é o bolo de acerá. Eram feitos bolos, eram feitas tortas, e vamos ver um pouco mais ali atrás também em Jeremias. E esses bolos eram feitos nessa época pelas mulheres na forma de imagens em cubas, elas faziam até mesmo para adoração. Bom, podemos ver também que o panetone, como representação das festas típicas do Natal hoje, vemos lá em Jeremias 7,18, onde a família toda se reunia para poder fazer essa comida típica da época, né? Os filhos ajuntavam a lenha, os pais acendiam o fogo e as mulheres preparavam a massa para fazer tortas à deusa, que é chamada Rainha dos Céus. Pois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas e outras falsas divindades, tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. Deus sempre advertiu sobre essas práticas, ele nunca aceitou essas práticas, o povo nunca deu ouvido a essas práticas. Voltando ao panetone, né? Podemos ver também em Oséias 3:1, então Yahvé, que é Deus, me mandou e ordenou: vai outra vez até a tua mulher e trata-a com amor, ainda que ela seja amada por outro e viva em adultério. Ama a tua esposa como Yahvé ama os israelitas, apesar deles cultuarem a outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Esses bolos que vemos hoje ainda é trazido para os nossos tempos através do panetone. Essas práticas nunca deixaram de ser feitas, né? E devemos nos atentar a isso daí, porque isso não pode continuar. A partir do momento que eu ia falar lá atrás que temos o discernimento, não podemos continuar com isso, né? Devemos trilhar outro caminho. Então, como o Juan disse sobre o panetone, quando eu não sabia desse pequeno detalhe, desse pequeno grande detalhe do panetone, mas quando eu fiquei sabendo, eu falei: meu Deus, nós vemos isso embutido na nossa cultura tão sutilmente que muitas vezes nós não notamos. Por exemplo, a própria palavra panetone é a junção de nome de dois deuses. A junção do nome do deus Pan e a junção do nome do deus Eton, ou Atom, do brasileiro. Se você juntar Pan mais Atom, fica Paneton, em inglês. Então, você vê que a sociedade, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Nós estamos imersos numa sociedade corrupta,
Mas Deus nos chama para sairmos dela. Não estamos dizendo aqui que você não pode comer nenhuma rosca, nenhum pãozinho com uvas passas ou com frutas cristalizadas. Não, estamos falando do panetone, que é a tradição desde tempos. É lógico, toda comida que você for comer, ore sobre ela, consagre ela. Porque muitas vezes, seja comida, produtos, eles são consagrados a demônios. Então tudo que você for trazer para dentro da sua casa, ore, consagre a Deus, quebre todo pacto, toda oferenda que for possível que possa ter acontecido. Mas o panetone em si, nós aconselhamos vocês a não comerem mais. Boicota isso. Boicota, para não haver mais isso. Porque muitas vezes antes nós comíamos porque não sabíamos. Mas agora nós sabemos, se nós continuarmos nessa prática, nós estamos completamente errados e nos fazemos 2 vezes mais filhos do inferno. Entende? Não exatamente vai levar você ao inferno em si, o que te coloca para dentro da boca, mas o que te torna impuro é aquilo que sai dela, porque é aquilo que seu coração está cheio, né? Mas como aconteceu lá Paulo advertiu também lá em Corinto, que eles iam comer a comida dos deuses sacrificados, né? Vocês entenderam a graça, ou seja, tudo dei graças a Deus. Não quer dizer que eles estavam cultuando com aquela prática, porém há outros de menos fé que se escandalizavam por aquilo. Ou seja, se for para fazer meu irmão se escandalizar através daquilo, que não faça por amor, né? Porque essas práticas em si, elas têm um vínculo com o ocultismo, tem um vínculo pagão, né? Antes éramos ignorantes. Se agora eu não sou ignorante, por que eu não vou fazer? O que eu vou fazer, né? Então eu não faço por amor a Deus, porque eu já sei o quanto isso trouxe de maldição para o povo de Deus, os escolhidos de Deus, e então é uma coisa que já traz uma carga muito ruim desde lá de trás, né? Então o intuito em si é não fazer por amor a Deus, não pelo um legalismo em si, uma tradição religiosa, né? Uma religiosidade que vivemos hoje, mas é por amor a Deus mesmo. Como o Juan havia dito, o povo de Israel era uma nação muito materialista, era muito aqui e agora. Nós somos assim hoje. Nós estamos sendo condicionados a ser assim. Uma geração fast food, que quer as coisas para ontem de Deus. Por exemplo, você pode ver em Êxodo que quando Moisés está com o povo de Israel 40 anos no deserto, eles começam a reclamar do maná, eles começam a reclamar de sede, eles começam a reclamar de tudo. E eles ainda dizem que eles preferiam os alhos, as cebolas, os pepinos do Egito. Ou seja, eles estavam dizendo que eles preferiam o cativeiro do diabo do que a liberdade de Deus. Porque muitas vezes nós, para agradarmos a Deus, nós precisamos matar o nosso eu, matar as nossas vontades, sacrificar as nossas vontades por amor a Deus. Entende? E não devemos seguir os passos que o povo de Israel seguiu. Porque sempre, você pode ver, a história de Israel é assim. Deus libertava eles ficavam um tempo com Deus e se corrompiam. Deus tirava sua proteção sobre eles, nações vinham, saqueavam, escravizavam eles pegavam e voltavam a Deus. E Deus os libertava. E era esse ciclo sempre. Só que a gente tem que aprender com o erro dos outros, não errando junto. Então devemos estar buscando discernimento espiritual, porque muitas vezes, como você ia saber que o panetone veio de uma tradição pagã? Mas Deus, muitas vezes, ele desconsidera a nossa na nossa época de ignorância. Mas agora que você está sabendo, através do nosso vídeo, através de outros vídeos informativos que você pode achar no YouTube, vários, falando sobre Natal, então corte o vínculo com tudo isso. Corte o vínculo com as coisas infrutuosas do mundo. Corte o vínculo com as coisas do mundo. E também corte esse vínculo com as coisas do mundo para não escandalizar os outros.
para não ser motivo de escândalo, para não ser motivo de vexame. Porque hoje nós vemos que a igreja é motivo de chacota, motivo de piada, muitas igrejas. Porque muitas vezes nós não estamos vigiando, estamos deixando o nosso eu crescer. E quando o nosso eu cresce, o ego nosso cresce, e a adoração para de ir para Deus e começa a vir para o homem. Entende? Mas, voltando para o Natal, senão nós não acaba mais esse vídeo. Voltando para o Natal. Então, dia 25 de dezembro, como eu havia dito, é a Saturnália. E na Saturnália havia o costume de presentear os outros. Então o costume da troca de presentes que temos no Natal atual, contemporâneo, veio também vem da Saturnália, que é a comemoração ao Deus Sol. Você pode ver, que eu li em Ezequiel 8, que os sacerdotes estavam virados para... deixa eu ver... de costas para o templo do Senhor, com os rostos virados para o Oriente. Eram 25 homens. Oi? Eram 25 homens. 25 homens, eles estavam virados de costas para o altar de Deus e virados na direção do sol, cultuando o sol. Então você vê que essa prática está ligada diretamente ao sol. E Deus fala no final assim: deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira. Ou seja, você quer irritar a Deus, vamos dizer nessas palavras, você quer provocar ira em Deus, vá diante de outros altares, vá diante de altares de outros deuses, de demônios. Não há nada que acenda mais a ira de Deus do que a idolatria. Você dar a devida honra e glória que era Deus para demônios. Não há outra coisa que irrite mais a Deus. E com razão, porque Ele criou os céus e a terra, Ele criou todas as coisas, e Ele é o único que merece a nossa adoração e o nosso louvor. Então é muito injusto nós irmos para demônios, seres criados, seres que têm poderes limitados, e adorarmos e atribuirmos a eles os fenômenos naturais, as nossas bênçãos. É muito errado. Outro símbolo do Natal é a guirlanda. A guirlanda, para quem não sabe, é tipo de uma coroa de flores que é colocada nas portas. Isso é mais usado nos Estados Unidos, não é tão usado aqui no Brasil, mas ainda temos aqui no Brasil, mas não é tão usado assim. A guirlanda, se você for ver, ela tem um vínculo pagão também com os deuses da Grécia, da Roma. Então, ela também simboliza o símbolo da Ouroboros. Esse símbolo está aparecendo na sua imagem. A Ouroboros é o que? É uma serpente que ela está mordendo a sua própria cauda. Esse símbolo é usado também no brasão da Sociedade Teosófica, da Helena Blavatsky, uma das fundadoras da Nova Era. Você vê que esse símbolo da cobra mordendo o próprio rabo, ou outros animais mordendo o rabo, insinua o símbolo do infinito, uma aliança que se retrata a reencarnação. Então, além disso, você colocando isso na sua porta, em sua casa, você está dando uma legalidade para espíritos demoníacos trabalhar nessa casa. Porque aprenda uma coisa: o Espírito Santo é um ser educado. Como eu disse já em vários outros vídeos, você pode ver, o Espírito Santo é um ser educado, ele bate na porta do nosso coração. A Bíblia fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém tiver ouvidos para ouvir e abrir, eu entrarei e cearei. Você tem que abrir a porta do seu coração para Jesus entrar, para o Espírito Santo entrar. Satanás não, é diferente. Se você der uma brechinha, ele vem e arregaça, ele arromba a sua vida, ele te destrói, ele traz a destruição. E ele faz aquilo que está na natureza dele, que é matar, roubar e destruir. Ele traz a morte, ele traz a destruição. Então, nós vemos que muitas vezes estamos deixando os muros da nossa vida com brechas, com falhas, deixando a deriva para que o inimigo entre e faça um estardalhaço que destrua a nossa vida. Então, é necessário nós vigiarmos, estarmos
revestidos da armadura de Deus, assim como Paulo fala em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra espíritos, contra demônios. Então nós não devemos nos equipar com armas de fogo, com escudos de ferro, com coisas materiais. Devemos nos equipar com oração, com a palavra de Deus, e permanecer nisso e apenas nisso. Não é verdade, Juan? É verdade, Lucas. E como vocês vão ver em Apocalipse também, povo meu, saia da Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é terra de engano, né? Saia dessas práticas, desses enganos, para que vocês não sejam corrompidos também, né? E não podemos deixar-nos levar simplesmente por ouvir e por qualquer doutrinas que se ouvem por aí, né? Temos a Bíblia, nossa única regra de fé incontestável, né? Então vamos passar um pouco mais, passar a ouvir mais a voz de Deus, a buscar mais o conhecimento sobre Deus e sobre essas coisas que desagradam a Deus, porque nós vivemos em um país, em uma sociedade totalmente com os valores corrompidos. Hoje você vê a verdade tendo como mentira e a mentira tendo como verdade. Então essas pessoas, todo mundo gosta de alguma coisa e desconfia daquilo ali. Por quê? Porque não que tudo seja errado, mas tudo tem que ter um grau de criticidade, tudo tem que ser contestado. E contestado o que é? Antes fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do homem, né? Então, bem-aventurado é aquele que anda pelos caminhos de Deus. Nós somos bem-aventurados na bem-aventurança de Deus. Deus cuida dos seus, né? E o único que também vai colocar essas palavras no seu coração é o Espírito Santo. Pede ele discernimento para que você possa estar lendo a palavra de Deus, entendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, porque sem ele a palavra de Deus é um livro vazio, né? Para você que contesta, fala assim, como que eu sei que a Bíblia é verdadeira? Como que eu sei? Como eu vou poder crer? Você me mostra provas que a Bíblia é verdadeira? Então vamos estar deixando na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu falo sobre a Bíblia, por que devemos crer nela. Porque a Bíblia não envolve apenas fé, ela envolve razão. Deus nos presenteou com um dom chamado razão. Isso nos difere dos animais. Nós temos a razão, nós temos o dom de pensar, de raciocinar, de ponderar. Como o Juan disse, nós não devemos aceitar nada cegamente. Devemos ponderar tudo, devemos contestar tudo que vem a nós de maneira fácil, de maneira que todos aceitem, como tradição. Você pode ver a tradição, os fariseus, eles eram tradicionais, mas a tradição deles era totalmente contra aquilo que Deus queria. Jesus veio e exortou eles, falando que a tradição deles não iria salvar eles, porque o coração deles ainda era pecaminoso, cheio de orgulho, cheio de ego. Então tudo que estiver para nós, agora que somos nova criatura, nós devemos ponderar, ver se tais práticas procedem de Deus, se tais práticas glorificam a Deus. Porque Paulo diz, tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E nós devemos ver, será que isso é para a glória de Deus? Ou será que isso tem raiz no paganismo? Ou será que isso tem raiz em coisas do nosso inimigo? Porque a Bíblia fala que o diabo se faz em anjo de luz. Muitas vezes o diabo não vai aparecer para você como a gente vê nos desenhos, vermelho, com a cauda como uma seta, e chifrinho, um tridente. Não, ele vai aparentar algo bonito, algo aprazível, algo bom para os olhos, bom para os ouvidos, assim como foi para Eva. Entende? E a mesma coisa das oferendas dele, os manjares dele. Não vai ser coisas ruins, aparentemente. Aparentemente serão comidas apetitosas, pratos apetitosos. Mas se nós formos ver, por dentro eles estão podres, como sepulcros raiados. Então, para encerrar, eu quero deixar o versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes,
vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, como disse o Juan em Apocalipse, fala, sai dela, como viu, sai da Babilônia. Como vimos, a Babilônia foi instituída por Nimrod e Semíramis. E essas práticas que hoje ainda persistem, vêm daqueles tempos da Babilônia, de Babel, de Nínive, de 1300 anos antes de Cristo, cerca de 3.500 anos atrás. Ainda essas tradições persistem em nos cercar. Eu lembro que eu falei no decorrer deste ano que passou, que eu estaria falando sobre a origem das religiões. Então, esse vídeo foi uma introdução para a origem das religiões. Você pode ver que a maioria das religiões tem como foco o Deus Sol e a deusa Lua. Então você vê que o sistema religioso, não apenas a nossa sociedade, os sistemas religiosos estão envolvidos nessas práticas antigamente. Você pode ver que Satanás não está inventando mentiras novas, ele está usando as mentiras velhas, porque ainda tem funcionado conosco. Ele não precisa se dar ao luxo de ter que inventar mentiras novas, mentiras bem elaboradas. Não, ele apenas está maquiando com uma coisa atual, uma coisa de mente aberta. Mas se formos ver, isso está nos remontando a mentiras bem antigas. E como o Lucas bem falou, né, não podemos compactuar com isso de modo algum. Certa vez eu vi um pregador falando: eu fui buscar a igreja e ela estava no mundo. Eu fui buscar o mundo e ela estava na igreja. Isto é fogo estranho. Não brinca com o eterno, o Deus que é 3 vezes santo. Deus fulmina. Do mesmo jeito que Deus é amor, ele é justiça. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, sai do engano, sai das práticas pagãs. Sai totalmente. Não se deixa corromper pelas práticas pagãs. Mesmo com toda a imundície que hoje existe dentro de alguns templos, a igreja ainda está na terra. Então, a igreja de Cristo ainda está na terra. Temos que congregar, temos que estar em comunhão com os nossos irmãos e temos que agir de acordo com as práticas que Deus nos ortoga para que podemos praticar. Né? E não precisamos de mais nada, não precisamos de livro, não precisamos às vezes de pregadores, precisamos simplesmente da palavra pura de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ela é única e total, completa para poder te instruir como ser um ser humano idôneo, como ser um filho, como ser um pai, como ser um irmão, como o que você quiser. A Bíblia é completa. Deus, toda a obra que ele começa, ele termina, ele não tenta ninguém. Né? Então esse vídeo foi para instruir vocês, né? Assim como nós cantamos, toda a glória, toda a honra seja dada a Deus. Nós não temos conhecimento nenhum, tudo que temos é que Deus teve misericórdia e nos ortogou esse conhecimento, nos encarregou de passar, né? Então nada queremos e nada somos. Que possa, espero que tenha abrido os olhos de algumas pessoas, aberto os olhos, né, de algumas pessoas, que vocês possam ficar um pouco mais atentos a respeito daquilo que vocês recebem. Não receba nada de braços abertos sem contestar se é da vontade do Pai, porque antes façamos a vontade do Pai do que a vontade dos homens, né? Mesmo que seja a vontade de mãe, pai, de avó, ninguém perde nada por fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, você mantém uma posição e através disso o seu testemunho vale muito mais do que palavras, porque você não deve desmentir com as suas ações aquilo que você faz com a boca, aquilo que você fala com a tua boca, né? Então vamos dar os testemunhos, vamos nos manter puros não só simplesmente nas práticas, porque as práticas em si elas não são capazes de nos levar a lugar nenhum, mas puro porque um dia o Filho de Deus, que toda essa terra não tem valor para pagar, isso daí veio e morreu por nós naquela cruz. Então, por amor a Deus, vamos nos manter puros e fazer a vontade de Deus. Permaneça no seu coração, o Espírito Santo permaneça em vós, que nós possamos estar juntos, em comunhão, sempre buscando nas Escrituras
a verdade, porque ela é a nossa vara de medir a verdade. Não há outro livro que deva ter tal importância, a não ser a Bíblia, que é a única e suficiente palavra de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos os irmãos. Quero agradecer ao Juan por ter me chamado para fazer esse vídeo de final de ano. Eu desejo a vocês um ótimo final de ano. Que em 2015 estaremos com novidades, assim como eu disse no último vídeo. Em 2015 estaremos com projetos novos. A partir de janeiro eu já estarei passando para vocês isso. Estamos agora com a parceria do canal Por Amor ao Salvador e do site Por Amor ao Salvador. Lá haverá pregações, haverá testemunhos, haverá várias coisas, multimídia, para edificar, com o foco de edificar a sua vida, para que juntos nós possamos crescer em conhecimento e graça do Senhor. Não é verdade, Juan? Nós possamos estar sempre juntos. E 2015 tem mais, né? Que as misericórdias de Deus estejam sobre nós, se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar, né? Porque hoje nós não podemos nem dizer que a única certeza é a morte. Vai que Jesus volta antes, do jeito que o mundo tá. Verdade. Né? E a palavra aí tudo aponta para isso, que a volta de Jesus é iminente e não tarda mesmo. Tá? Então vamos vigiar, igreja. Fiquem todos com Deus, um grande abraço a todos e a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, reine no coração de cada um. Tchau! Mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas na verdade era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto. E nasceu Tamuz no dia 25 de dezembro. Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, sociedades secretas. A Enciclopédia Britânica cita Semíramis como uma personagem histórica a quem se atribui a influência na fundação da Babilônia. É a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Na Babilônia, originaram-se as abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos e idolatrias. Todas as falsas religiões e seitas do mundo tiveram sua origem na Babilônia, sob o comando de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por algum animal, e seu corpo ficou por muito tempo em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semíramis encontrou seu filho morto há muito na floresta, ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias. E no final desses dias, de acordo com a lenda babilônica, ela espalhou para o povo que Tamuz havia voltado para o céu. Porém, no tronco onde o corpo de Tamuz ficou, havia um galho de pinheiro, e este pinheiro foi tido como um símbolo do retorno de Tamuz. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semíramis, que apenas mudaram de nome. O domínio, em seguida, passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano, e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV depois de Cristo,
O imperador Constantino, para agradar aos cristãos que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamuz e Semíramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus, mas na verdade, esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Bom, você acabou de ver o vídeo, resumidamente, sobre o Natal. Agora vamos falar um pouco sobre a história desse Natal. Você viu que fala sobre Nimrod, Semíramis e Tamuz. Você pode ver em Gênesis 10, capítulo 10, versículo 8, a Bíblia citando Nimrod. Essa história que iremos falar agora, ela não está na Bíblia, porém é historicamente comprovada. Há algumas divergências nela, mas as enciclopédias nos mostram que essas pessoas existiram verdadeiramente, não são lendas, ok? Bom, tudo começou depois do dilúvio, com a descendência de Noé. Como vocês viram, Noé, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha, e daí desse fruto nasce Tamuz. Ela usa Tamuz para dizer que Nimrod havia encarnado novamente em Tamuz. Essas são as bases para a doutrina da reencarnação que até hoje os espíritas seguem. Então, Tamuz começa a crescer na sua infância e num belo dia ele sai para caçar e ele morre, dizem que por uma fera o mata. E é encontrado o seu corpo depois de dias morto em cima de um tronco velho. Quando ele morre, as pessoas perguntam novamente a Semíramis, indagam, como que um Deus pode morrer? E ela diz que ele não morreu, porque assim como o sol ainda estava brilhando, ele ainda estava vivo. Ele apenas tinha voltado para o seu estado de origem. Okay? Então, nós podemos ver que, em primeiro lugar, Tamuz, essas duas pessoas, Tamuz e Semíramis, elas são ditas na Bíblia nas seguintes passagens. Em Ezequiel 8, do versículo 14 ao 18, é dito assim: Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Ele me disse, aspas, você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes que esta, fecha aspas. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse, você viu, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então, voltando, vamos entender a história aqui. Ezequiel, no capítulo 8, Deus leva ele numa visão no templo. E Deus mostra para ele que o templo está profanado com coisas pagãs, com animais impuros. E Deus mostra que os sacerdotes que estavam lá, na verdade, eles estavam adorando ao sol, ao Deus Sol. Que, como dissemos, Nimrod era a representação do Deus Sol. E mostra também na porta, na entrada, mulheres sentadas chorando por Tamuz. Na tradição, antigamente, diz que quando Semíramis encontrou Tamuz morto, ela estabeleceu 40 dias para todos estarem pranteando por luto por seu filho, Tamuz. E nesses 40 dias foram trazendo até os dias de hoje, nós conhecemos essa tradição como a Quaresma. Os 40 dias antes da morte de Cristo, que na verdade é na morte de Tamuz. Então houve um sincretismo, certo?
Semíramis é também conhecida pelo nome de Rainha dos Céus. Para quem conhece um pouco de doutrina católica, vai achar esse nome meio comum, meio conhecido. Então veja que a Bíblia fala sobre a Rainha dos Céus, em Ezequiel 44, versículo 17. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos, em nada sofríamos. Corrigindo aqui, Jeremias do 15 ao 17, 44 do 15 ao 17. Bom, hoje falaremos sobre o Natal. O Natal, que é uma prática pagã, né? Teve a origem lá nos primórdios, depois do tempo de Noé. Vamos explicar o porquê que ele foi trago para nossos tempos, como ele chegou até aqui, como ele nasceu, né? Alguns mitos e umas mistificações que existem hoje em cima do catolicismo, em cima do cristianismo, as misturas de religiões. E por que hoje temos esse Natal capitalista, esse Natal que não provém da cruz de Cristo, esse Natal que não fala sobre o nosso Salvador? As origens deles não tinha e nunca será para reverenciar Cristo, e Cristo, lembrando que ele não pediu que reverenciássemos o seu nascimento. O que marcou Cristo em nossas vidas foi a sua morte. Através da morte dele chegamos à nossa salvação. Bom, nesse vídeo vamos explanar através de imagens, através de vídeos e sobre uma conferência também que fizemos para que você pudesse ter uma visão ampla do que é o Natal. Vamos começar agora. Bom pessoal, eu sou o Lucas Roberto. Eu sou Juan Fagundes. E nós somos do canal O Apocalipse Revelações e Por Amor ao Salvador. Estamos aqui nesse vídeo especial agora de fim de ano, porque vamos falar sobre o Natal. É um tema muito distorcido e muito ignorado no meio gospel. Eu já havia dito que estaríamos encerrados durante esse ano sobre vídeos, só que eu achei que é um tema muito importante pelo momento que estamos vivendo, né, perto do Natal, e vamos falar agora sobre como o cristão deve se posicionar segundo essa tradição, não é, Juan? Sim, lembrando que é uma prática pagã, tá? Deus, depois que tirou os cananitas, ele disse que não me adore como os pagãos adoram seus deuses, né? E a partir do momento que temos o discernimento do que essas práticas trazem para nós, ou quais são as origens delas, basta tomarmos uma posição para que não nos comparamos aos pagãos, né? Porque somos um povo separado de Deus, não devemos ter nossas práticas como eles adoram os deuses deles. Vamos falar um pouco mais agora, iremos passar explanando sobre a Bíblia, né, o que a Bíblia fala sobre esses deuses, sobre essa religiosidade que foi feita em cima de uma trindade satânica, né, e vamos explanar um pouco mais para que vocês fiquem por dentro do que realmente é o sentido do Natal e qual o peso tem isso para a sua vida. Porque, querendo ou não, essa festa ela tem um âmbito religioso. Ou seja, ela traz influências espirituais sobre nós, para aqueles que a praticam. Então, querendo ou não, ou você está fazendo aquilo que Deus pede que nós façamos,
da comemoração do aniversário, que iremos ver que não é isso, ou você está dando brechas para o inimigo estar atuando na sua vida, e dando brechas e contradizendo a palavra de Deus, e vamos dizer assim, está indo contra os preceitos de Deus. E tudo que é contra os preceitos de Deus não é saudável para nossas vidas. Então você vai ver agora um vídeo rápido, resumindo sobre o Natal, e iremos voltar agora, depois, mostrando mais detalhadamente sobre. Bom, e nesse vídeo vocês vão ver alguns mitos também, como os reis magos, que foram tragos através do catolicismo, como Jesus também não nasceu em dezembro, né? A Bíblia não diz, e devemos lembrar que Jesus nunca pediu que comemorássemos o nascimento dele. E ele se embebedou dela e ficou nu. Quando seus filhos viram isso, eles pegaram o manto, Jafé e Sem, e foram de costas para cobrir o seu pai, para não ver a nudez do seu pai, que era um dos mandamentos de Deus, não ver a nudez de seus pais. Só que quando Cã vai e vê o estado do seu pai, ele começa a zombar, ele começa a tirar sarro do seu pai. E Noé, vendo isso, pega e o amaldiçoa. Cã, ele teve filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Dele saiu várias nações. E nós podemos ver que através da história, que essa nação, que esse povo que veio, essa descendência de Cã, ela foi literalmente amaldiçoada. Ela não teve a bênção de Deus. Porque se você ver na Bíblia, o pai, ele abençoava o seu filho, assim como Isaac abençoou Jacó em vez de Esaú. Entende? Você vê também que o nome que o pai escolhia para o filho tinha muita influência sobre o filho. Então, quando Noé amaldiçoa Cã, nós vemos que vem sim uma maldição sobre a vida de Cã e sua descendência. Cã, ele gera Cush. Cush gera Nimrod. Nimrod, ele é conhecido como caçador. Nimrod, ele estabeleceu, ele fundou a cidade de Nínive e a cidade de Babel, que mais para frente elas se tornaram a Babilônia. Você pode ver também que Jonas é mandado por Deus a pregar em Nínive para ele se arrepender, senão Deus iria destruir aquela cidade. Ou seja, aquela cidade estava ainda com as suas raízes pagãs. Mas durante 3 dias eles apregou um jejum, se arrepende, Deus poupa a vida deles. Então, voltando a Nimrod, Nimrod, ele começa a querer construir a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel, que na Bíblia, em Gênesis 11, versículo 4, diz assim: uma torre cujo cume toca nos céus. E essa figura de linguagem, cujo cume toca nos céus, não é uma linguagem literal, entenda isso. Não tem como você construir hoje, nós ainda não temos como construir prédios que cheguem literalmente aos céus. Mas essa figura de linguagem mostra que aquele que estivesse nessa torre, ou seja, Nimrod e Semíramis, eles estariam tomando o lugar de Deus, o lugar de adoração. Eles estariam no alto, sendo venerados no lugar de Deus. Por isso quer dizer cujo cume toca no céu, ou seja, no lugar de Deus. Apenas uma observação: Nimrod, ele se casou com Semíramis, que segundo a tradição era também a sua mãe, ou seja, ele cometeu incesto. Voltando, Nimrod constrói essa torre, mas Deus não se agrada. Por quê? Porque Nimrod estava profanando as leis de Deus. Ele queria, desde aquela época, cerca de 1500 anos antes de Cristo, 1300 anos, ele já queria fazer um governo único, uma nova ordem mundial que nós estamos vendo hoje se implantando. Nimrod já queria fazer isso e não foi do agrado de Deus. E Deus, ele vai, desce e confunde as línguas. Mais pra frente eu vou abordar mais sobre. Então, voltando, Nimrod se casou com Semíramis, certo? Só que Nimrod, ele é morto. Nimrod é morto. Mas como um Deus pode morrer? O Deus não pode morrer.
o pessoal começou a questionar Semíramis. E ela disse que ele não havia morrido, mas sim voltado para o seu lugar de origem, que era o Sol. Porque naquela época eles se auto-intitulavam Deus Sol, que era o masculino, e a deusa Lua, que é o feminino. Só que depois de um tempo, a Semíramis descobriu que ela estava grávida. Mas como que ela estava grávida, sendo que o marido dela já havia morrido? Então você vê que foi um fruto de prostituição. Porque o que interfere em nossas vidas foi a morte de Jesus. Foi ali, naquele exato momento, que fomos remidos pelo sangue dele. Não no nascimento de Jesus. Nós vamos apresentar o vídeo agora, como o Lucas falou, e para vocês terem uma noção maior e mais abrangente do que estamos falando. Veja o vídeo agora. Será que o Natal que conhecemos é exatamente verdadeiro? A palavra Natal significa nascimento. Mesmo que seja uma festa, é comemorado o nascimento de alguém, supostamente o de Jesus. Mas, na verdade, segundo a Bíblia, dia 25 de dezembro não é o nascimento dele. A Bíblia não revela a data, mas podemos ter certeza de que não foi em 25 de dezembro. Quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando de seus rebanhos à noite perto de Belém. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Existe uma boa chance, embora não seja definitiva, que o nascimento de Jesus pode ter sido próximo ao final de setembro. Se Jesus realmente não nasceu no final do mês de dezembro, por que escolheram a data para comemorar o nascimento de Jesus? Para entendermos isso, precisamos voltar aos tempos de Noé. Em uma parte do livro de Gênesis é contada a vida de Noé. Quando ele começou a plantar vinhas, bebeu de sua plantação, se embriagou e foi visto nu pelos seus filhos. Cã, o filho que zombou de Noé, foi amaldiçoado pelo pai, enquanto os outros dois filhos, Sem e Jafé, que o cobriram durante o ocorrido, foram abençoados. Toda a geração de Cã foi amaldiçoada, e todos deixaram os caminhos de Deus. Bom, só dando uma explanada aqui agora do que vimos até esse exato momento. Vimos que Jesus realmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Algumas coisas que são passadas pelo catolicismo, como os reis magos, que foram levar os presentes para Jesus, eles chegaram e Jesus não estava mais na manjedoura. Os presentes levados eram por quê? Porque para chegar até um rei, era total falta de respeito sem levar algo como presente, né? Então não tem nada a ver com esse Natal capitalista que foi inventado e trouxe para nossos tempos hoje. Vamos entender um pouquinho mais de onde nasceu esse Natal. Bom, como puderam ver também, Noé amaldiçoou um dos seus 3 filhos, chamado Cã. E Cã teve toda a sua linhagem amaldiçoada, através dessa maldição proferida por Noé. E Cã teve um filho chamado Cush. E Cush teve um relacionamento com uma mulher chamada Semíramis, que você pode ver aí através de alguns versículos da Bíblia, como Aserá. Você vai ver essa deusa, né, que era reverenciada nos tempos antigos. Vocês vão entender um pouquinho mais o porquê que ela era reverenciada. E através desse relacionamento tiveram um filho chamado Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra. Foi um dos criadores da Babilônia, né? E de toda essa paganização que temos hoje nos nossos tempos. Casou-se com Semíramis. Tiveram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod
introduziu o ocultismo e o sistema religioso pagão, que é usado até os nossos dias. Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a